Mário, você quer dar alguma informação, falar um pouco aí sobre como que está sendo o curso, enquanto não entra as demais pessoas? Sim, sim. É uma informação que eu soube hoje, que eu conversei com a Secretaria de Extensão a respeito do certificação, né, do curso, que até dia 8 de setembro, né, vocês podem enviar os documentos que estão no edital. Eu coloquei lá no fórum de dúvidas o edital, para vocês receberem a certificação. Como no edital, Luciana, estava previsto que eu acho que era até junho, mas aí a secretaria avisou para mim que teve um aditamento do edital, que aí todos os cursistas podem encaminhar os documentos, né, até o 8 de setembro, para receber o certificado do curso, porque foi uma dúvida que uma das cursistas me perguntou, aí eu mandei um e-mail para a secretaria e eles me informaram desse aditamento, que daqui a pouco está terminando o curso, para vocês receberem o certificado, tem que mandar essa documentação, tá? Outra coisa também é a respeito da semana de reposição. Normalmente nós fazemos na última semana, não é isso, Luciano? Na última Exatamente. semana de aula, a gente faz essa semana de reposição para quem não fez alguma das aulas. Então, mais ou menos final de agosto deve iniciar essa semana de reposição, mas eu vou avisar também na plataforma, tá bom? A aula 9, o Felipe está me assessorando, mas sou eu que estou fazendo essa avaliação com a assessoria do Felipe, e eu estou colocando lá na plataforma, né, um arquivo com as avaliações de vocês. Eu acho que só falta, todo mundo que já enviou, já corrigi, acho que só falta uma cursista que eu estava fazendo a avaliação agora, e com essa correção vocês já podem partir para a aula 10, que aí vocês inserem as rúbricas e fazem essas correções de novo, que o Felipe vai fazer também com vocês, tá? E aí nós estamos chegando nas últimas aulas, né? A 11, a 12 é mesmo o seminário de encerramento que a gente vai fazer aqui também online. Acho que são esses comunicados. Bastante gente fez a 9, como que foi? Foram 10 pessoas, 10 roteiros. Eu já avaliei 9, está faltando um. O que acontece? Até enviei e-mail para algumas pessoas que estavam sumidas, né? Eu tive alguns retornos. Teve gente que realmente disse que vai retornar. Teve uma das meninas que está grávida, aí que falou que ela não está se sentindo muito bem, que ia tentar prosseguir com o curso. Outras pessoas avisaram mesmo que não vão conseguir terminar. Eu estou tentando esses contatos, né? Porque a gente está na reta final, é uma pena, né? Quem abandona faltando um pouco, né? Um pouquinho. Mas acontecem coisas na vida, né? Que às vezes as pessoas não Verdade. conseguem fazer, conciliar com outros projetos, enfim. Mas a gente está sempre conversando, por isso que também a importância da semana de reposição, né? Às vezes, na determinada semana, teve gente que fez cirurgia, teve gente que passou por doenças, enfim. Aí eu já comuniquei, não se preocupe, prossegue no curso e quando tiver a semana de reposição, né, faz essa atividade. Então, Hoje a gente está na aula 11, né? Abriu a aula 11 hoje, né? Vamos dizer assim. sim. Acho que é por isso, então, que algumas pessoas já estão aflitas com a parte de edição, né? Sim, já começa a ficar todo mundo nervoso. É que, na verdade, você abre a aula 11, mas eu estou entrando na correção da aula 10, entende? Sim, exatamente. Entrando hoje na correção da aula 10. Eles, quer dizer, abriu hoje a aula 11, aí eles têm toda a semana aí para poder fazer as atividades, e aí é que vai ter. Só olhar aqui uma coisa, porque o nosso seminário está agendado para o dia 3 de setembro, não é um negócio uma assim? sexta, né? 4? 4 de setembro, sexta-feira. E aí, depois disso, deixa eu ver quando que começa a próxima turma.
porque a gente tem o tempo limite até antes do início da próxima turma, porque a gente tem que lançar nota, aquela coisa toda. Deixa eu ver aqui. Que começa em setembro. Eu já tô ali com 20.2. Deixa eu ver aqui. Para saber até quando vai estender? Exatamente. Porque do dia 3 de setembro, a gente ainda tem, mas eu acho que até o dia 10, eu acho que dá para estender. Né? Exatamente. Então, mas a gente ainda vai ter um encontro dia 25 agora, né? E o último é dia 4, é isso? Tem mais dois. Isso, o seminário de encerramento é que eu estou olhando, que é o dia 4. Mas aí, que horas que vai ficar marcado esse? O de sexta-feira? Hora aqui, peraí, deixa eu ver. Não sei. Eu acho que era isso mesmo, às 17 horas tem alguma limitação, algum impedimento, não? Como que é? Sexta, às 17, para você tem algum impedimento? Eu tenho uma reunião nesse horário. Teria como ser outro horário? Podemos ver com o Estou grupo. até olhando aqui. Pode ser mais cedo ou mais tarde. É isso mesmo, 17 horas, exatamente. Eu não sabia dessa data do dia 4. Tá. Mas aí pode ser, para mim, pode ser mais cedo ou mais tarde. Eu tinha colocado na sexta-feira, até assim, porque a gente, todas as nossas lives, a gente tem feito no início, né, da aula, vamos dizer, nós estamos no início da semana 11, então, Isso. o ciclo da aula 10, a gente vai reúne ali as principais dúvidas, os principais tópicos para poder fazer a live. Mas, como o encerramento é o encerramento, né? Então eu coloquei mais para o final da semana. Mas nada impede da gente, por exemplo, jogar para segunda. Não, segunda é um dia ruim para mim. Que aí é feriado também. Não pode ser no dia 3? Ou na quinta. A gente pode ver na sexta, num outro horário. É porque, assim, na quinta, o pessoal ainda vai estar fazendo atividade. Não, se for na sexta, em outro horário, pode ser. Para mim, pode ser. Eu só não posso justo nesse horário. Eu posso assim, se com eles, se eles preferem um horário mais cedo ou mais tarde. Se for mais tarde, pode ser tipo 18h30, já dá para mim. 19 horas, né? Até 18h30 dá, não precisa nem ser 19. Pode ver isso. Faz uma pesquisa, Mari. Então tá. Faço sim. A gente vê o melhor horário para a maioria, né? E tem gente que comentou que não participa porque dá aula à noite, enfim. Na nossa live de terça-feira, acho que foi a Luana que conversou comigo. Mas aí ela até falou que na sexta ela participa. E a gente vê o que a maioria prefere, porque às vezes muito cedo também a pessoa está, né, dando aula ainda nesse horário, alguma coisa assim. Mas aí vamos começar a pesquisa. Vamos começar? Vamos. Vamos lá. Gente, a live de hoje, a Elaine falou, como ela está em trabalho remoto, não teria problema em mudar o horário. A Elaine dá a opinião dela. Legal, Elaine. Depois eu faço isso oficialmente lá na plataforma, para todo mundo poder opinar, tá? Hoje a nossa live a gente vai falar sobre algumas questões, tanto dos programas que a gente vai utilizar, quanto das dificuldades que foram apresentadas especificamente na aula 9. Nós vamos falar primeiro sobre a dificuldade do programa Subtitle, né, que é o programa de legendas que a gente usou na aula 9. Um dos pontos de maior dúvida foi como salvar o arquivo. Eu fiz um vídeo, né, um tutorial, e tem também um tutorial, só que é válido falar também que a aula 9, ela não é necessariamente
precisa usar o programa, tá? Você tem também como fazer o roteiro no Word. Lá mesmo na nossa plataforma tem um arquivo, tem um modelinho, e fazer o roteiro no Word, vocês podem fazer a questão do tempo, né? Ver pelo YouTube. Então, tem outros programas que podem ajudar vocês, e também tem apenas o arquivo do Word. Até agora, a Leide adorou usar o programa. Ai, Leide, que bom, que muita gente não gosta do programa. Mas a maioria, estava até conversando com a Luciana, Felipe, a maioria usou realmente o programa, só que tiveram algumas dificuldades, como, por exemplo, a dificuldade de configurar o tempo, né, que a gente chama do time code, que é o tempo de entrada e tempo de saída, né? Isso, tempo de entrada e tempo de saída. Eu recebi roteiros que só tinham tempo de entrada, recebi roteiros com formato diferente, por mais que depois a gente vai até conversar sobre a aula da edição mesmo do vídeo, mas que a edição de vídeo não é obrigatória no curso, o ideal é que o formato do tempo esteja bem certinho, para você saber quando a sua narração vai encaixar ou não naquele tempo do vídeo, senão pode se sobrepor o vídeo ou ficar estranho. Ela ainda não usou o programa, ela vai tentar hoje. E o formato que é para salvar? A gente sempre pede para salvar. Quando vocês vão lá, vocês inserem o vídeo no programa, começa a inserir as legendas e bota o tempo, né, de início da legenda e o tempo que vai ocultar a legenda. Depois que você colocar todo esse tempo, você vai salvar como? Salvar como, e tem um tópico chamado sub-rip, né, que é sub-rip, e quando vocês procurarem onde você salvou o seu arquivo, vai estar no formato SRT, que é um formato que abre como se fosse um bloco de notas. Normalmente já abre direitinho lá a sua legenda, a numeração, o tempo, né, e sai direitinho lá como se fosse um bloco de notas, tá? Não é difícil usar o programa, ele só é diferente, como a maioria de nós não tem essa experiência com legendas, enfim, com narração, mas ele ajuda a fazer essa organização, tá? Da aula 9. Esses foram os principais problemas com o programa. O programa pode ser salvo, tem um link para acessar, né, para baixar o programa na plataforma, tem um link para salvar o formato do vídeo que vocês vão escolher também na plataforma. Então, assim, tem vários caminhos na plataforma que vão poder ajudar vocês a usar o programa. Também, qualquer dúvida, vocês podem perguntar na plataforma. Tiveram pessoas que mandaram em outros formatos, eu consegui abrir, eu orientei. Vocês podem mandar do jeito que tá? Ah, tive problema com isso e aquilo, eu vou ajudando quando vocês vão postando o roteiro, tá bom? Outro ponto, a questão de frases extensas, né, no roteiro. O Felipe sempre falou, né, tanto de imagens estáticas, quanto agora que a gente está fazendo as imagens dinâmicas, a necessidade de ser objetivo, de ser claro, de ser sucinto. Só que agora mais ainda, porque a gente vai começar a pensar num roteiro que vai ser narrado. Então, nós temos que pensar que tem que ser uma narração objetiva, clara e rápida, assim. Você não precisa fazer muitas explicações, até porque o objetivo maior é que a pessoa com deficiência visual ou outra dificuldade entenda a obra em si, né, a produção audiovisual. Você vai estar auxiliando na parte imagética. Então, o ideal é você pensar nesse tempo. Então, algumas questões podem ser até variáveis. A lei de fases grandes não consegui ser tão objetiva. Leide, algumas coisas que eu fui aprendendo com o Felipe, que depois a gente, com a experiência, a gente também vai aprendendo. Por exemplo, o que acontece muito, todo momento fala, o menino pegou a bola, o menino andou aqui, o menino... Então, o Felipe sempre fala que tem que pensar no receptor, não pode ser uma narração chata, uma narração repetitiva. Então, a gente pensar, ao invés do menino, a gente pode botar por ele,
Será que todo momento a gente tem que indicar que tem um menino na cena? Né? Será que algumas coisas são necessárias ao descrever? Por exemplo, também, o texto. Quando tem algum texto, normalmente os curtas, os filmes têm aquelas letras iniciais, patrocinadores, enfim. Tem um padrão, né, Felipe, que é o fundo, a cor das letras, mas não é obrigatório, né? Quer falar um pouquinho sobre isso? Não é o que você falou? Obrigatório? Não é obrigatório sempre falar do fundo e sempre falar da cor dos caracteres, né? Sim, na verdade, a gente precisa, sempre que possível, né, informar a cor do fundo, quando tem um fundo sólido, né, por exemplo, fundo preto com caracteres brancos, né? A gente, sempre que possível, a gente faz isso para o usuário identificar que trata-se de uma informação textual, né? Mas tem situações que o tempo não permite a gente fazer isso. Então, aí a gente já vai direto no texto, né? Porque aí, pela construção do texto, dá para perceber que não é um texto descritivo, é um texto da própria obra, né? Então, tem que analisar. Tudo isso é analisado. Sim. E um exemplo nós videntes, muitas das vezes as informações textuais, muitas das vezes a gente mesmo não acompanha. Um lettering inicial, um lettering final, a coisa corre tão rápida que a gente também não consegue acompanhar. Então, assim, é importante mostrar o que teve de conteúdo, mas nem sempre a gente vai descrever todo o lettering que está lá. Uma outra situação é que, dependendo da obra, o personagem, ele está numa dinâmica, ele faz várias ações. Então, repetindo aquilo que a Mari falou, né? Se você está falando, o João joga bola, João joga para cima, João... Então, assim, se você está encaixando descrições, audiodescrições nesse meio, então você pode simplesmente, até mesmo ele, você pode suprimir, né? Porque se ele levanta a bola, chuta e marca o gol, você não precisa falar que ele chuta, ele marca o gol, ele, entendeu? Porque você tem. Outra dica às vezes, tem uma fala desse personagem. Então, você falou que o menino é o João. Aí ele vai e fala uma coisa. Depois ele insere uma outra descrição. Ele come uma maçã. Ele fala outra coisa. Pela voz, você identifica que continua sendo o João que está praticando aquela ação. Então, são esses macetes que você consegue eliminar algumas palavras que muitas vezes fazem com que encurte as frases. Uma outra dica é você estar sempre com um dicionário do lado. Buscar sinônimos, buscar, né, alternativas que encurtem. Utilizem palavras mais claras, ou então palavras que caibam melhor no contexto. Né? Às vezes você está falando de uma obra de época, um Dom Casmurro, você vai usar uma linguagem, né, contemporânea numa obra épica, então tem que estar pensando né, nas escolhas mesmo das palavras. Isso aí. Outro ponto também que algumas pessoas tiveram dificuldades é o uso dos artigos, né, definidos e indefinidos. No caso, quando a gente menciona pela primeira vez o personagem, né, muitas pessoas começavam já assim, homem, mulher, tem o uso do artigo, né, então, assim, o Felipe sempre fala que a gente tem que contar uma história, né? Tem que ser agradável para quem está recebendo. Então, fica muito assim, homem, mulher, pulou, desceu, subiu. Então, assim, por mais que a necessidade da leitura rápida, da narração rápida, tem que possibilitar, né, que seja uma narração agradável. Então, é importante a gente pensar no uso do artigo indefinido, né? Um homem, né? A gente está mencionando o homem pela primeira vez. E se é o mesmo homem, se a gente já usar o artigo definido para as próximas legendas, já facilita o entendimento de saber que é a mesma pessoa. Né? Se a gente... Podem vir outros homens, podem vir uma criança, outras crianças. Então, o uso do artigo facilita esse entendimento, né? E outra, a gente no dia a dia, a gente fala assim, né? Eu estava na rua, eu vi um homem passando. Né? A gente fala dessa forma, né?
A gente não fala, eu vi homem passando. Então, fica É. estranho quando a gente ouve sem o artigo, fica faltando alguma coisa, né? Então, a gente tem que pensar na forma como a gente fala também, né? Porque senão fica distante, né? Aí isso é um ruído, acaba sendo um ruído, né? Sim. Outra questão também é sobre a ação, né? Como nós estamos falando de uma audiodescrição de uma imagem de imagens dinâmicas, algumas pessoas estavam fazendo uma audiodescrição parecida com as estáticas, né? Sem ação, como um sol, lua, casa, mostrando todo o cenário, né? E não mostrando o que o personagem estava fazendo, né? Então, é bom também, né, Felipe, indicar sobre isso, sobre a importância de audiodescrever a ação, porque o filme, o vídeo, ele é uma ação, e normalmente a imagem que está aparecendo é uma imagem que um personagem está fazendo alguma coisa, ou uma paisagem, um sol está se pondo, está nascendo, enfim, tem a questão da ação, que é bom a gente falar disso também, né? É a mesma coisa que a gente fala na imagem estática. Quando você bate o olho na imagem estática, você vê o que te chama mais atenção. E a mesma coisa na imagem dinâmica. O que é ali naquela cena que está te chamando mais atenção, né? Aí você vai... São as escolhas tradutórias que a gente sempre fala. A gente não vai conseguir descrever tudo. Ainda mais em imagem dinâmica, né? Quando tem essa pressão do tempo, né? Então, a gente tem que escolher o tempo todo o que a gente vai colocar de informação. Mas, claro, sempre escolher por informações que são relevantes, né? Que vão levar o usuário a compreender aquela obra. Né? Não vai, eu escolhi o sol porque eu achei o sol lindo, porque ele está brilhando. Mas aí tem uma cena acontecendo ali que é super importante para o entendimento do enredo. Aí a gente não vai mencionar o sol, a gente vai mencionar o que está acontecendo ali. E, infelizmente, o sol vai ficar e não vai ter como falar, sabe? Vai acontecer isso. Então, tem que fazer essas escolhas. Por isso que é tão difícil, né? Não é fácil. Não é fácil por isso, né? Porque às vezes a gente fica com pena, né? Tem informações muito bacanas que a gente quer descrever e não consegue, não dá tempo. Então, a gente tem que deixar para lá. Por isso que eu sempre falo, a audiodescrição não substitui a visão. Porque quem enxerga consegue ver esse todo, né? Mas a audiodescrição não, ela vai numa direção e você tem que seguir por ali, pronto, né? Não dá para fazer muito mais do que isso. Ainda mais em obras que a gente insere a acessibilidade na pós-produção, né? Que é o que acontece na maioria das vezes. A gente já pega um filme pronto e aí que a gente vai inserir a audiodescrição. Seria diferente se isso fosse pensado lá no início, na pré-produção. Todo mundo pensando junto, como criar um vídeo onde a audiodescrição realmente harmonizasse com a obra, né? Dialogasse com a obra. Aí seria diferente. Mas no pós-produção, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né? Ô, Felipe, eu queria fazer uma pergunta para você, como consumidor, né, o usuário da audiodescrição, você já se pegou buscando uma outra tradução de uma mesma obra? Tipo assim, sei lá, uma obra de arte, ou mesmo um filme, que você queria saber mais e soube que teve uma outra pessoa fazendo a audiodescrição, um outro roteirista e um outro consultor, e você fez, né, assistiu ou pegou essa outra obra? Me conta aí sobre isso. Sim, já. Inclusive, o meu trabalho de conclusão de curso de uma das especializações, né, a do Ceará, eu fiz justamente isso. Eu peguei um filme e nesse filme tinha uma cena e esse filme eu já sabia que ele tinha 3 versões, 3 audiodescrições diferentes, assim, 3 roteiros de audiodescrição diferentes, né? Uma para o cinema, uma para a TV e outra para a internet. E aí, nesse meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz esse comparativo. Em via de regra, eu não faço isso, não, quando eu estou assistindo um filme, e só se assim, se eu for fazer um estudo, for fazer uma comparação, mas em geral, não. Eu assisto com aquela versão que já está ali. Mas já aconteceu, sim. É?
gosta ou não gosta, né? Ah, não gostou e pronto, não vai querer ver de novo. Aquela coisa, a gente recebe, por isso que essas escolhas são importantes, né? Porque a gente está meio que representando os usuários, né? Eles vão receber aquele roteiro a partir da visão daquele tradutor, né? Então. Agora, você já pegou, por exemplo, e classificou uma obra, assim, não a obra em si, né? Não o filme, a série, enfim, mas quem fez audiodescrição, você já tem alguma uma classificação? Ah, nossas audiodescrições feitas por essa empresa ou por essa equipe aqui, geralmente são muito boas. Essa aqui não perco nem tempo vendo. Você já tem essa... Tem empresa que eu nem assisto. Tem empresa, quando eu sei o nome da empresa, eu já nem abro, nem vou em evento. Às vezes recebo divulgação, a empresa tal, nem vou. Nem vou, porque é empresas que fazem um trabalho ruim, né, distorcem um pouco, né? Por exemplo, tem uma empresa em São Paulo que ela bate o pé em fazer audiodescrição gravada para evento ao vivo. E nós que trabalhamos com audiodescrição, nós sabemos que isso é impossível, né? O evento ao vivo, ele requer que a audiodescrição seja feita ao vivo, ali, no momento, porque muitas coisas podem acontecer, por exemplo, numa peça teatral, né? Pode acontecer um imprevisto com o ator, né? Ele cair, tropeçar, trocar algum elemento cênico, isso acontece muito no teatro, né? Não tinha almofada vermelha, coloca uma almofada branca. Então, já é uma troca de informação, além das reações do público também. Cada sessão, o público tem uma reação diferente. Tem sessão que tem 50 pessoas, tem sessão que tem 100 pessoas. Então, a gente não tem como fazer audiodescrição gravada para um evento ao vivo. Né? O audiodescritor ele tem que estar lá na cabine, naquele momento, fazendo para as pessoas receberem a audiodescrição. E tem uma empresa em São Paulo que teima em fazer audiodescrição gravada. Então, aí, essa empresa, quando eu recebo divulgação dela, eu nem vou. E aí isso acaba se tornando mais uma barreira, né? Porque uma barreira. Você adora um ator ou um autor, ou é uma releitura de um livro, alguma coisa que você estava doido para ver, mas por causa da empresa, e isso acaba sendo, essa empresa que já faz, né? Então, nenhuma outra peça será feita porque já foi feita com essa empresa, Exatamente. Né? Então, aqui já tem audiodescrição, vamos produzir audiodescrição para outra coisa. E você perde isso, né, como público, né? Exatamente. É uma pena, mas como toda profissão, toda área tem os bons profissionais e os maus profissionais, né? Isso vai ser sempre assim, né? A gente tem que se preocupar em sempre fazer o melhor que a gente pode, né? Mas sempre vai ter isso, a gente vai sempre conviver com isso, né? Um outro exemplo eu comecei a trabalhar com concertos acessíveis justamente nesse contexto. Eu fui assistir um concerto na Sala São Paulo, lá em São Paulo, e foi com essa empresa que quer fazer audiodescrição gravada para evento ao vivo. E foi um desastre, porque além de ser gravada a audiodescrição, eles utilizam um aplicativo próprio deles que demanda a internet para poder funcionar. E a gente sabe que a nossa internet não é estável, né? Tem vários problemas, né? Então, ainda mais dentro de um lugar, né? Nossa. E aí não funcionava o aplicativo, aí uma hora entrava a audiodescrição, outra hora não entrava, e quando entrava atrasado, então, nossa, um caos. E aí depois desse concerto eu mandei um e-mail para a ouvidoria, dizendo que, relatando a experiência, né, e dizendo que tinham outras empresas em São Paulo que poderiam fazer um trabalho de qualidade. Aí eles convidaram a empresa a ver com palavras, né, e aí a empresa veio com palavras e me convidou para trabalhar com eles. E aí foi aí que a gente começou a fazer a audiodescrição ao vivo para os concertos. Bacana. Então, é isso. Foi só para abrir uma ilustração. Pode continuar, Mari. Aproveitar, o Felipe falou dessa questão das produções, né, que se preocupam com a audiodescrição, e foi um dos pontos de dúvida, que são as notas proemes em imagens dinâmicas. Se elas têm que estar
né, no roteiro. Então, o Felipe trouxe até um vídeo do YouTube, que o nome do vídeo é Eu Não Quero Voltar Sozinho, né, que está com a audiodescrição. Eu vou compartilhar com vocês, que foi uma produção que pensou exatamente em ambientar primeiro, né, explicar como são os personagens antes de iniciar a obra. Eu vou compartilhar. Mas antes de você compartilhar, Mariana, queria dar umas explicações, porque as notas introdutórias ou notas proemas em imagens dinâmicas, elas não são comuns. É muito raro a gente encontrar isso, sabe? Existe essa possibilidade, mas é muito raro. Por que que é raro? Como eu falei anteriormente, a gente geralmente recebe a obra, ela já está pronta, ela já está fechada. Aí que a gente vai inserir o recurso de acessibilidade. E 95% dos autores das obras não permitem que a gente coloque as notas introdutórias. Porque para nós colocarmos as notas introdutórias, a gente tem que ampliar o tempo do filme antes do filme começar. E aí os autores não autorizam, né, aumentar esse tempo para poder encaixar as notas introdutórias. E não tem como a gente colocar as notas introdutórias com o filme já iniciado. O filme iniciou, você já tem que fazer a audiodescrição do filme. Então, não é uma prática muito comum. Eu trouxe um exemplo aí, mas isso aí é exceção da exceção, sabe? Em geral, a gente tem que encontrar soluções para descrever tudo que é preciso dentro da própria obra. Mas aí, quando tiver oportunidade, se for um projeto pensado desde o início também, como eu falei, aí tem essa possibilidade de colocar as notas introdutórias. Aí, essas notas introdutórias, ela já tem uma diferença também das notas introdutórias das imagens estáticas, porque nessas notas introdutórias, ela traz descrição também, não é só aquela informação adicional que a gente usa nas imagens estáticas, né? Até esse exemplo que a Mariana vai colocar, ela descreve os personagens porque ela não teve tempo de fazer isso durante a obra, sabe? Mas esse vídeo, Mariana, eu nem comentei isso contigo, e faz link com a pergunta da Luciana. Ele tem mais de uma versão com audiodescrição. Não sei se você chegou a dar uma olhada depois no YouTube, o pessoal também, se quiser procurar depois, ele tem várias versões com audiodescrição. São várias pessoas que fizeram versões diferentes. Porque, na verdade, isso aí é um curta, né? Existe o longa desse curta, né? Sim. Então, aí tem várias versões. Tem o longa com audiodescrição e o curta tem várias versões de audiodescrição também. E o que chamou a atenção, até compartilhei com a Luciana, é que ele inicia... vou mostrar, senão fica com spoiler aqui. Compartilha. Quem puder já aumenta o som aí, porque o vídeo está com o som um pouquinho baixo. Eu vou compartilhar o endereço também, tá, Mari? Quem quiser pode abrir no seu... Tá aparecendo a tela do YouTube? Tá. Vou aumentar. Eu não quero voltar sozinho. Com audiodescrição. Descrição das personagens. 3 personagens principais aparentam 15 anos de idade. Leonardo é magro, tem os cabelos castanhos e lisos e estatura mediana. Leonardo tem deficiência visual. Essa é a voz de Leonardo. Tem muito tempo que você não fala de ninguém. Desde o Thiago que eu me lembro. Giovana tem cabelos lisos e castanhos na altura dos ombros. É magra e tem estatura mediana. Essa é a voz de Giovana. Sou sua melhor amiga, eu devia saber essas coisas. Eu sempre te falo dos meninos que eu gosto, Léo. Gabriel é alto, tem grandes olhos, os cabelos volumosos, cacheados e castanhos. Essa é a voz do Gabriel. Se você quiser, eu posso levar o Léo até a casa dele. Os 3 personagens sempre usam o uniforme da escola, calça jeans e camiseta cinza.
Segundo a Lacuna Filmes, este curta faz parte do programa Cine Educação, uma parceria com a Mostra Latino-Americana de Cinema e Direitos Humanos. Tem como objetivo a formação do cidadão a partir da utilização do cinema no processo pedagógico interdisciplinar e disponibiliza diversos filmes cujos temas englobem os direitos humanos, de modo que os professores escolham quais são mais adequados para serem trabalhados. Na tela, os créditos. Letras em grafia braille aparecem na... Pronto. Apresentei mais a parte mesmo das notas, que é um curta um pouquinho maior, né? Acho que tem 18 minutos, mas depois vocês acessam com calma na casa de vocês. Já deu para a gente entender um pouco, como o Felipe falou, não é comum, né? Vocês viram que quem produziu a obra pensou, né, nesse momento de demonstrar, descrever, como o Felipe falou, os personagens, a fala dos personagens. Então, a maioria das obras não tem esse período. Então, a maioria das obras não tem as notas proémias, né, Felipe? A maioria dos roteiros não apresentam as notas proémias, tá? Foi até a Terezinha, que está até aqui com a gente, que perguntou, e eu já até conversei com ela no fórum de dúvidas. Outra questão é a respeito das logomarcas, né? Inicialmente, na introdução dos filmes, aparecem patrocinadores, enfim, e tem as logomarcas. E um dos direcionamentos do Felipe é você comentar a cor predominante, né, Felipe, dessa logomarca. Quando há tempo, né? Na verdade, a gente brinca que a logomarca foi inventada para cego não ver, porque nunca dá tempo de descrever em imagem dinâmica. Muito difícil a gente conseguir descrever a logomarca, né? O logotipo, enfim. Muito rápido, geralmente parece muito rápido, né? Só pisca na tela, assim. Então, aí você só cita o nome, né? Mas se for possível, sim. Aí você diz, né? Em branco, logomarca da empresa tal, por exemplo, né? Mas, em geral, não dá muito tempo, não. Né? Para todo mundo entender como é a logomarca, né? Não dá, infelizmente. Isso aí é uma questão que poderia ser ajustada na pré-produção também, né? Se lá na pré-produção já soubesse que ia ter audiodescrição, o audiodescritor já ia falar, ó, dá um tempo maior nessas logomarcas para dar tempo de descrever, senão a gente não consegue, né? Sim. Então, aí, como a gente entra na pós-produção, o que a gente tem que fazer? A gente só fala o nome da logomarca. Aí, muitos filmes começam, aquele monte de logomarca, assim, né? Vai aparecendo aquele monte. Você só vai citando os nomes, infelizmente. Luciana, você quer falar? Seu microfone está fechado, tá só... Não, é porque é uma coisa que eu estou estudando também, é sobre o designer produzir imagens que sejam pensando na audiodescrição dessas imagens. Porque, assim, a gente vê logomarcas, é até um termo que a gente não usa, né? A gente usa o logotipo, que são, assim, extremamente complexas e que aquilo dali está longe de ser um logotipo, e com tantas informações vai dar uma lauda de descrição. Então, poluído, assim, né? Exatamente. Tem a questão da poluição visual, tem a questão do problema de redução. Então, assim, tem vários problemas que a pessoa que é designer conhece e que deve pensar na hora de elaborar uma identidade visual. E eu acredito que a própria identidade visual dos filmes, das produtoras, de quem ali usualmente tem a necessidade dessa audiodescrição, deveria pensar na hora de criar, pensar lá na produção. Nossa, essa identidade visual aqui, com todos esses elementos, para fazer uma audiodescrição, vai ser complicado, né? Então, assim, é uma coisa a se pensar lá na produção também, né? Na pré-produção. Uhum. Hein, Lu, você que é do design, você podia falar para a gente um pouquinho, que isso é uma dúvida que muita gente tem essa dúvida entre logomarca, logotipo e identidade visual. Sim. Né? Porque tem gente que fica, é logomarca, é logotipo, sabe?
É sempre um problema. A logomarca, ela foi, assim, incorporada, né, à linguagem, né, popular, vamos dizer assim. Todo mundo fala logomarca, mas tecnicamente não existe logomarca, né, porque a marca, ela envolve o logo, um símbolo, né, e ela envolve um escrito, um tipo, né, a letra. Então, por isso que a gente trata aquilo ali que está identificado como logotipo, porque ele tem um símbolo e ele tem um conjunto ali com o escrito, com a palavra, né, o título desse item. Então, por isso que a gente usa logotipo. A marca, ela envolve tudo aquilo, ela envolve tudo aquilo que vai lembrar de um produto, de um serviço. Então, assim, a marca, ela envolve, como é que eu digo? O símbolo, a sonoridade, às vezes até um cheiro, às vezes até Então, assim, a marca, ela é toda aquilo que a gente chama de branding, né? Tudo aquilo que envolve o que você vai lembrar daquele produto ou serviço, é a marca. Né? E a identidade visual é como você vai aplicar aquela marca. Então, assim, a partir do momento que você criou o logotipo, né, vamos supor que, pegar um exemplo, eu estou aqui próprio da fundação, né, a Fundação CICERJ, o logotipo dela teve essa revitalização e a gente utilizou um elemento que é do Tangram, né, um passarinho do Tangram, com as cores azul e laranja para a fundação, e outras cores para identificar os projetos da fundação. Então, a identidade visual da fundação, ela envolve o logotipo, envolve a aplicação, essas aplicações do CEDERJ, da Diretoria de Extensão, as reduções, os materiais didáticos, então, tudo aquilo onde vai ser aplicado, né, essa marca é a identidade visual, e precisa ter uma identidade. Né, você bater o olho e falar, isso é um material da Fundação CCERJ. É mais ou menos. Então, mas, por exemplo, o M do McDonald's, só o M, ele é o quê? Ele é o símbolo. Ele é o símbolo do McDonald's, entendeu? Mas aí eu não posso chamar de logotipo. Não, porque você não tem só o M. Tem o escrito, entendeu? Quando tem o McDonald's escrito, você tem aí o tipo. É o logotipo, né? Quando tem o McDonald's escrito. Aí, se vier só o símbolo da Nike, né? Aquele que tipo o pezinho lá. Também é só um símbolo. Símbolo, entendeu? Para ser logotipo tem que ter texto. Tem que ter o texto. É o conjunto dos dois. Legal. Legal, isso aí é uma coisa importante, porque muita gente tem essa dúvida. Muita gente tem. Uma coisa também que gera muita dúvida é que, às vezes, o tipo, ele pode ser símbolo também. A Coca-Cola, a letra... O próprio texto é o símbolo, né? A fonte dela foi desenhada especificamente para a Coca-Cola. Então, ela, mesmo sem a onda, que é o símbolo, ela está integrada ao tipo. Ao texto. Então, só o escrito, ele é um símbolo também. Muitas vezes confunde, né, porque o símbolo, ele pode envolver a letra, ele não existe separado, igual é o da Nike. Da Nike você consegue desmembrar ali e você ter, né, identificar tanto o escrito quanto o símbolo. Tem algumas que elas são integradas. Se você desmembrar, você não entende, entendeu? Entendi. Bacana. Bom, vamos lá. Outro ponto. Já que estamos falando de imagens dinâmicas, pode demonstrar a linguagem cinematográfica? Alguns pontos, né, que a gente sempre fala, por exemplo, quando a gente informa o rosto da pessoa, já não é suficiente, ou precisa mencionar que é um close, né? Close do rosto da Mônica, né? Pode acontecer. Ou a gente só pode botar rosto da Mônica.
Eu acho que isso o Felipe quer responder. Isso aí é uma questão, né? A gente enfrenta esse problema sempre, né? Que muitas pessoas insistem em utilizar a linguagem cinematográfica. Eu volto a repetir, já falei isso outras vezes, não é um problema utilizar a linguagem cinematográfica, mas ela deve ser utilizada com parcimônia, né? Você não pode usar ela em excesso. Tem situações que não faz o menor sentido você usar a linguagem cinematográfica, porque se você parar para pensar na imagem, principalmente na imagem dinâmica, tem planos o tempo todo, tem cortes o tempo todo, tem movimento de câmera o tempo todo, tem close, tem vários tipos de close. Então, quer dizer, se você for informar, você vai ter que ficar o tempo todo falando sobre a linguagem cinematográfica. Mas tem situações que realmente tem um certo movimento de câmera que diz algo com aquele movimento de câmera. Então, você tem que ter essa sensibilidade para olhar para aquele movimento, né? É muito comum, assim, às vezes no final de um filme, né? A câmera sobe, assim, vai para o céu, alguma coisa assim, né? Isso é um movimento de câmera importante, né? Ali diz alguma coisa, né? Mas não toda hora você colocar em primeiro plano, segundo plano, panorâmica, não sei, close. Então você tem que pensar nisso. Agora tem a questão do detalhe. Tem muita gente que quer usar o detalhe, né? Como se fosse o close. Só que o detalhe é um certo ruído, a meu ver, né? Sempre digo isso. Eu tenho a minha forma de pensar, né? Mas outras pessoas podem ter a liberdade de fazer como acharem melhor. Mas, por exemplo, detalhe, quando falar detalhe de uma de mão de um homem, por exemplo, eu quero saber qual é o detalhe que está na mão desse homem, né? Eu sei que a pessoa está querendo dizer que é a mão que é o detalhe, mas dá a impressão que nessa mão tem algum detalhe, uma cicatriz, uma pinta, alguma coisa assim, sabe? Então, eu acho que o detalhe, ele acaba atrapalhando na comunicação. Aí tem pessoas que usam foco, mas aí o foco já é uma linguagem cinematográfica, né? Então, fica essa questão. Eu acho que o importante é você equilibrar. Se você conseguir equilibrar, você pode usar o foco, você pode usar o close, você pode usar o primeiro plano, mas com parcimônia, não usar em excesso, só quando você realmente perceber que é necessário. Tem alguns casos também que a gente acaba usando, né? Como a mulher olha para a câmera. Ah, sim. Se a câmera não está aparecendo, não é necessário, né, Felipe, falar que agora, por exemplo, acontece de filmes assim, estão acontecendo a cena, de repente a pessoa para e fala realmente com a câmera, né? Isso acontece às vezes, né? Tem filmes que são assim, né? Aí é importante você falar que a pessoa está olhando e falando direto com a câmera, mas fora isso, não, né? Senão você vai ficar o tempo todo falando em que posição que a pessoa está em relação à câmera, né? às vezes. Até na imagem dinâmica, muita gente faz isso, né? Olhando para a câmera. Em via de regra, as pessoas tiram foto como? Olhando para a câmera, não é? Pode ser que ela tire de outra forma, de costas, de lado, sei lá como, mas como que é a posição? Principalmente quando tem várias pessoas, uma fileira de pessoas. Geralmente essas pessoas estão olhando para a câmera, então isso já está implícito, né? Igual a questão do ele coloca o chapéu na cabeça. Não precisa dizer que ele coloca na cabeça, a gente já sabe que é na cabeça. Se for de outra forma, aí sim a gente diz, sabe? Então, acho que tem coisas que são desnecessárias. Você pode deixar o texto mais enxuto, mais conciso. Só ilustrando, tem uma série, não sei se vocês conhecem, que é House of Cards, que a marca registrada do personagem principal, né, do Frank, é conversar com a câmera, é fazer o sarcasmo dele, conversando conosco, né, com o público. Então, assim, aí é bacana, né? Aí sim. É a marca registrada dele, né? Isso. Isso já faz parte da intencionalidade do autor da obra. Ele tem já essa intenção, né, de ter essas inserções. É o protagonista que faz isso? Imagino que seja, né? O protagonista. Então, ele já tem essa intenção de que o protagonista, volta e meia, interaja com
com o público, né? Então, aí sim é uma situação super relevante, super importante, né? Então, tudo tem que ser avaliado, né? Outro ponto, muitas vezes a audiodescrição não acontece ao mesmo tempo que a imagem ou o texto aparece no vídeo. Sim. Isso é bom? Isso é importante, isso é bem importante. Né? Você quer falar sobre isso, Mariana? Posso falar. O Felipe mesmo fala que em alguns momentos é bom, né, Felipe, ter essa parte da audiodescrição não acontecer ao mesmo tempo que a imagem ou o texto, depende da obra, do jeito que, às vezes, é necessário essa informação ser antecipada para que você entenda o contexto que vai apresentar no vídeo, ou aparecer depois, para não impedir a narrativa, né, depende da produção, da obra de produção, você vê, no vídeo mesmo que nós assistimos agora, ele já antecipou os personagens, né? Ele já audiodescreveu os personagens. Mas isso não vai impedir na obra, vai auxiliar, né, no entendimento da produção. Foi isso que O que tem que evitar, né? Aí voltando a essa questão aí de séries e de filmes, é o spoiler, né? Então, assim, som da ação principal vier depois da audiodescrição, morreu, bateu o carro, sabe? Aí não, né? a obra. Então, mas quando a gente antecipa a informação, essa antecipação que a Mari está falando, né? Logo em seguida a cena acontece. Você audiodescreve, mas na sequência aquela ação acontece. Não é você descrever, passar um tempo para depois aquela ação acontecer. Aí está errado. Você tem que encaixar na lacuna que mais próximo possível. Entendeu? É um recurso que a gente utiliza, né? Que é diferente dessas notas introdutórias que realmente elas estão ali dando um spoiler mesmo, né? Já está falando o nome do personagem, já está ouvindo a voz do personagem, até a roupa que o personagem vai utilizar na obra, né? Então, aí é diferente. Mas aí, ali naquele caso que a gente apresentou, como ela já falou o nome dos personagens nas notas introdutórias, ela já começa a obra nomeando todo mundo. Né? Porque na obra, na imagem dinâmica, a gente só nomeia o personagem quando ele é citado na obra. Né? Então aparece um homem lá. Enquanto não falar o nome daquele homem, a gente tem que dar um nome para ele. Um homem de barba, homem de olho azul, o loiro, sei lá, o negro. A gente tem que dar um nome para ele até alguém chamá-lo pelo nome. Aí que a gente começa a chamá-lo pelo nome. E nesse caso, não, como já foi falado lá nas notas introdutórias, a gente já começa chamando todo mundo pelo nome, né? É o mesmo de personagens consagrados também, né, Felipe? Por exemplo, a Turma da Mônica, né? A maioria das pessoas conhecem os personagens. Explicar quem é a Mônica, né? Sim. Mas às vezes é até bacana também, assim, para as crianças pequenas que nunca tiveram acesso, né? Então isso depende, tem várias situações que você vai analisar, né? Um filme sobre Jesus, por exemplo. Você vai ficar fazendo mistério para dizer quem é o elemento principal da obra, que é Jesus, que é uma imagem super conhecida, né? Até para quem não é adepto, quem não tem religião nem nada, né? Você já chama logo pelo nome do personagem, né? E uma das questões, até emendando, né, sobre o momento certo de fazer a audiodescrição, como de clipes musicais, né, de vídeos musicais, que você tá tocando a música o tempo inteiro, normalmente a música não tem músicas, né, normalmente não, tem músicas que não tem nenhum intervalo, sem a letra, e aí o que fazer, né, até o Felipe explica que o ideal, a música normalmente tem um refrão, tem algum momento que ela vai se repetir, então nesse momento você pode aproveitar para fazer a audiodescrição, né, para não impedir a música, a letra da música. Então, esse seria o ideal, né, dos vídeos musicais, né? Mas uma atenção que a gente tem que ter também é que as músicas, elas são compostas, né, por instrumentos e por vozes, né? Não é porque não está sendo cantada, não está na parte vocal, que ela deixa de ser importante.
né? Geralmente a gente insere a audiodescrição na parte instrumental, né? Mas muitas vezes aquela parte instrumental é tão significativa quanto a parte vocal, né? Tem músicas que quando começa a parte instrumental a gente não já sabe que música que é porque aquilo é muito característico da música, então a gente não pode ignorar essa informação também. Então a gente tem que ter essa sensibilidade também para perceber, mas clipe, assim, geralmente é bem difícil mesmo. Porque são geralmente muitas cenas, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E aí todo mundo querendo descrever tudo e não consegue, né? Por cima da música, né? Não dá, né? Às vezes acaba dando umas pinceladas, assim, do que está acontecendo, né? Infelizmente. Não dá para passar tudo, né? Os pontos que nós listamos, nós já conversamos sobre eles, podemos abrir para as dúvidas, para as sugestões. O que vocês acham? Eu acho ótimo. O pessoal está meio quietinho hoje, acho que a gente falou demais. Não, mas agora vamos ver o que o povo vai falar aí. Eu conversei com eles para trazerem as dúvidas, né? Que não está lá, o pessoal pediu. Falei, gente, anota, registra, e tem uma questão importante aqui que faltou a gente falar também. Quando a gente falou daquela parte textual, né, da informação textual que vem no filme, né, a gente falou no início, né? Que eu acho que tem até uma pessoa que pegou um vídeo, assim, que tem essa informação textual, né? Se a gente fala cor de fundo, se fala cor dos caracteres, então, se não dá tempo, lê só o texto, né? E é importante, esse texto tem que ser lido, nem que seja lido mais rápido, dá um jeito de ler esse texto, né? Agora, no final, nos créditos finais, geralmente a gente não lê todos os créditos, porque geralmente são muitos, né? Então, a gente já começa com a informação, créditos selecionados, porque aí você seleciona só os principais, né? Que é diretor, produtor, né? O áudio, aí o elenco, né? E aí, geralmente, vem assim, uma lista de nomes de agradecimento, aí ali você põe 30 nomes em agradecimento, você vai reduzindo, assim, e não lê tudo, não dá, crédito não dá para ler tudo. E aí, quando chega lá no final, quando acabam todos os créditos, aí que vem a equipe de acessibilidade, que aí você vai falar, roteiro de audiodescrição, fulano de tal, consultoria, fulano de tal, narração, fulano de tal, técnico de áudio, fulano de tal. Tá? Então, isso aí é uma dica importante. Às vezes o crédito aparece no início da obra também, né? Tem filme que começa e vai piscando lá o nome do elenco, o nome do diretor, alguma coisa assim. Tem que ser lido também, tem que dar essa informação também. Vai intercalando, né? O nome das pessoas que estão aparecendo e as imagens ali, né? Descrevendo as imagens. A Tereza está com dificuldade de... Ela falou que achou bem complexo trabalhar com imagens dinâmicas. Ela conseguiu fazer o roteiro e colocar legendas, mas ela está com dificuldade para salvar. Tereza, não sei se você estava aqui no início, eu comentei. Se você produziu, né, no programa, no subtitle, você vai procurar o salvar como e procurar o formato que é o sub-rip, né? E nesse formato você vai abrir como se fosse um bloco de notas. Nesse bloco de notas você já pode compartilhar lá na aula 9, que você já consegue, nesse bloco de notas vai estar a numeração de todas as suas legendas, o texto da legenda e o que a gente chama de time code, que é o início da exibição da legenda e quando a legenda vai ser ocultada. Eu não sei se é essa a sua dúvida, mas no formato que você conseguiu salvar, manda para mim que eu abro no programa e vejo o que está acontecendo, tá? Aí tá minha dúvida é como elaborar a audiodescrição da aula 10. A aula 10 é a inclusão do roteiro com as rúbricas, né? A gente lá na aula 10, a gente está explicando o que são as rúbricas. Ela disse que o vídeo dela é somente imagético, com pouco texto. Aliás, só no final. Isso interfere nas rúbricas, Felipe? Não. Tem pessoas que não trabalham, né, com as rubricas. Tem pessoas que trabalham com o roteiro original da obra, né, que eu gosto bastante quando é assim.
né? Quando o diretor da obra, o autor da obra, envia o roteiro da obra original. E aí a gente vai intercalando, conforme vai acontecendo o roteiro, a gente vai inserindo as sentenças da audiodescrição. Aí fica aquele textão, né? O roteiro da obra e a D, aí o texto da D, depois o roteiro da obra D. Eu gosto bastante quando é assim. Mas as rubricas também ajudam, né? Porque geralmente não tem o roteiro, aí tem que colocar essas rubricas para poder auxiliar, né? Só ela que... Elas auxiliam não só para, né, a produção, mas também para a locução, Sim. mas também para a edição, né? Então, assim, se o locutor vai falar mais rápido, mais devagar, se o, né, o tempo, se ele vai sobrepor, no caso dela, como praticamente não tem fala, ainda assim pode acontecer de precisar de uma voz entonada mais mansa, mais rápida, mais alta, mais baixa, mais suave. Então, aí é que entram essas rubricas que a gente está falando. Aí a rubrica não vai ser o texto que está sendo falado, vai ser alguma ação, algum ponto do filme que vai dar o start, né? Para entrar ali a audiodescrição, né? Mas geralmente quem elabora o roteiro e vai fazer a narração, né? Se for a mesma pessoa, ela fica tão ligada naquele vídeo, ela trabalha tanto em cima daquilo que ela meio que decora já. Na hora que for a cena, ela já sabe exatamente a hora que ela tem que entrar e fazer a narração da audiodescrição. A rubrica, na verdade, é mais para você que elaborou o roteiro e vai mandar para uma outra pessoa só fazer a narração. E aí essa outra pessoa, ela não está tão absorta ao roteiro quanto quem elaborou, né? E assim, eu coloco ali, é como se a gente estivesse no mundo ideal, tendo equipe, edição, locução, né, roteirista, consultora, aquela coisa toda, mas no contexto aí, Assim. do professor, eu faço tudo mesmo, então realmente aí a rubrica para a locução, ela não é tão relevante assim, mas é válido como exercício, né, tem que pensar nisso. Porque você pode fazer esse roteiro e gravar, sei lá, daqui uma semana, aí você já não lembra mais. Ao invés de você ter que ficar reassistindo tudo, você já pode pegar. Então, ali, eu não sei se nas dicas de vocês tem a questão das cores, que eu acho que é uma coisa bem bacana também, você colocar cada informação numa cor. Por exemplo, a rubrica você põe sempre em vermelho, a audiodescrição você põe sempre em preto, sabe? E o roteiro da obra você põe em azul, porque fica mais fácil para você identificar. Não sei se vocês estão fazendo assim. Na proposta original, né, que é aquela com tabela, antes de ir para o consultor, ela é assim, né? Então, você tem o número de ordem, tem o time code, e aí tem na coluna onde tem a audiodescrição, ela pode dizer, onde tem descrição, pode ser audiodescrição, pode ser rubrica para edição e rubrica para locução. E aí, para edição e para locução tem cores diferentes, porque aí são, né, pessoas diferentes. Isso é bacana, isso ajuda muito, essa questão das cores, né? Principalmente para quem vai narrar, ajuda demais, porque ela se concentra no texto dela, né? Exatamente. Às vezes, até uma coisa que eu não coloquei aqui, a gente pode ajustar. Na locução, colocar também algumas coisas em caixa alta, quando você quer que fale, né, no meio qual que vai ser o tom, a palavra que vai ter o tom mais expressivo naquela frase. Bacana, né? isso. Às vezes você lê os 7 saberes necessários à educação do futuro. Aqui está destacado necessários, em amarelo. Então, os 7 saberes necessários à educação do futuro. Do que 7 saberes necessários à educação do futuro. Então, tudo isso dá uma diferença ali na postura de voz do locutor, né? Essa dica é boa, hein? Eles estão pedindo para a gente compartilhar uma tela com as rubricas, para eles entenderem melhor como ela funciona. É o que está na capa da aula 10. É o roteiro figura 8. Deixa eu ver se eu
Consigo abrir. Dá para abrir o site aí? Quer que eu tô com ela aberta aqui? Está aberto o seu também? Tá. Para compartilhar e a gente demonstrar como faz. Agora tem gente que faz roteiro para imagem dinâmica até sem time code. Mas isso vai de cada pessoa, tá? Cada pessoa vai encontrando a sua forma Aqui é um de exemplo. trabalhar. Uhum. Tá Oi? vendo aí? Tá exibindo a tela, mas tá difícil de ler, porque tá... Mas assim, dá para ver, por exemplo, onde está azul e onde está vermelho. Não dá? Ou não? Sim, dá sim. Então, Amplia um pouco a sua tela, Mari. Você sabe ampliar? deixa eu ver. É a Luciana que está compartilhando. Ah, Luciano, então. Deixa eu acabei ampliando a janela daqui, peraí. Deixa eu ampliar o da... Melhorou? Melhorou? Só não dá para ler o texto, mas dá para ver as cores. Aí ela vai arrastando. Melhorou? Melhorou. Agora dá para ler o texto também. Então, o que está em preto é a audiodescrição. O que está em azul é a fala, né? Aqui nesse caso, eu estou colocando rubrica para locutor. Eu estou colocando as deixas. Então, aqui são as deixas em azul. O que está aqui para mim em azul é a deixa lá na obra. Então, na obra, fala, gente, eu acho que ele está morrendo. Aí, logo depois entra... Isso é uma deixa. Isso é uma deixa. As deixas estão em azul. E as rubricas estão em vermelho. As rubricas são para edição. Então, estão aqui, por exemplo, em vermelho, tá? As pessoas observam. Sobrepor os cochichos das pessoas. Então, as pessoas observam, vai vir por cima desse barulhinho de cochicho para o editor fazer, entendeu? Isso aí. O Rafael está falando, as deixas ajudam a saber que horas entrar. Isso. As rubricas vão ajudar quem vai narrar, né? Como que ele vai narrar esse roteiro que a outra teórica, como a Luciana e o Felipe falaram. A gente está partindo do princípio que vai ter uma pessoa que produziu o roteiro e vai ter outra que vai narrar. Então, ela não está a par desses momentos do vídeo, que ela vai precisar falar mais rápido, mais devagar, vai ter que falar nesse momento ou depois. Então, a gente vai dar essas deixas, vai dar essas dicas para essa pessoa fazer a narração, não é isso? E se for observar, nesse caso aqui mesmo, né, do item 18, se você observar pelo time-code, é de 4:03 a 4:05, ou seja, você tem 2 segundos para poder falar, as pessoas observam. Então, as pessoas observam, logicamente vai sobrepor o que está acontecendo ali naquele momento. Então, a rubrica, ela indica justamente isso. Não se preocupe, não precisa falar correndo. Pode sobrepor em cima do barulho do cochicho, entendeu? Então, é para entender a lógica do timecode. A dinâmica, né? O timecode, o subtitle, ele gera um timecode com hora, minuto, segundo, centésimo de segundo. Mas quando a gente faz na unha, ali no Word mesmo, dando pause e dando play no YouTube, a gente pode só marcar minuto e segundo, né? Porque ali eu vou ter 3 segundos para poder fazer. Mas será que no subtitle não dá para configurar isso? Isso é uma coisa que eu nunca pensei. Dá mais. Para deixar só minuto e segundo, será que dá? Dá sim. Dá para você tirar décimos e milésimos. Isso é bacana, porque realmente isso polui muito, né? Eu não lembro muito bem, não, mas eu acho que dá. Tenho quase certeza. Tanto que, por isso que para mim é ruim quando o timecode está na mesma linha da sentença, né? Por isso que esse formato SRT é bacana, porque ele já vem na linha superior, como a Mariana falou, né? Vem o número da sentença, que eu acho isso super bacana também, para se localizar. Eu estou na sentença 30, a pessoa vai lá na 30, né? Então, tem o número da sentença, o time code, para depois vir a sentença, né? Então, essa ordem é bem bacana. Para quem presta consultoria, é perfeito.
Até a questão da tabela, né, Felipe, para você é complicado, né, para fazer. A gente consegue fazer na tabela, mas a gente leva muito mais tempo, porque aí o cursor, né, o leitor de telas, ele fica passando pelas células da tabela. E aí, por exemplo, geralmente tem assim, tem o time code, né? Aí depois o pessoal põe às vezes o roteiro. Geralmente quem faz com tabela é assim: tem a coluna do time code, a coluna do roteiro, e aí depois vem a audiodescrição. Aí tá, eu vou dando tab até chegar lá na audiodescrição. Aí, se eu for descendo com a setinha do teclado, tudo bem, ele vai na ordem. Mas um belo momento ele resolve pular para a primeira célula. E eu estou lá escrevendo na primeira célula. Quando eu me deu conta, eu já escrevi um montão na primeira célula, na primeira coluna, sabe? Aí muitas vezes tem que apagar aquilo tudo e voltar. Então, realmente dá um trabalho a mais, assim. Porque a gente tem que pensar que isso não é preguiça nem nada disso. É porque muitas vezes o contratante entrega o produto e a gente tem que dar conta daquilo muito rápido. Então, se a gente puder facilitar a vida de todo mundo que está envolvido, melhor, né? Com certeza. E agora, gente, vocês entenderam o que são as rubricas? Tiveram várias dúvidas sobre elas. Mais alguma dúvida? Mais alguma questão? O Rafael falou, a Elaine compreendeu, a Itaci também. O Rafael falou, no caso de uma equipe de edição, poderia gravar todas as falas e o editor colocaria no vídeo no momento específico através da edição. Mas, em geral, a gente não faz bem assim. Eu entendi perfeitamente o que ele disse, né? Já gravar todas as sentenças, depois o editor só vai lá encaixando, né? Mas não fica tão legal. Fica uma coisa assim, quem ouve depois, fica uma coisa meio truncada. O ideal é a pessoa já ir gravando e assistindo no estúdio, né? A pessoa vai para o estúdio, ela vai assistindo o vídeo e já vai gravando aquele áudio, porque aí a entonação vai ficando bem harmônica assim com a obra, sabe? Então, mas eu conheço gente, conheço uma audiodescritora super profissional que faz dublagem há mais de 30 anos, aquela coisa toda, ela grava tudo de uma vez. Ela lê o roteiro de audiodescrição como se fosse um texto. Claro, ela vai dando intervalo entre as sentenças, né? Depois ela corta aquilo tudo e encaixa na obra. Mas eu acho que ela já tem tanta experiência de fazer isso que no texto dela não dá para perceber, fica perfeito. Mas eu não aconselho muito a fazer dessa forma, não. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Vamos aproveitar. Vocês anotaram? Estamos aqui para isso. Não, a gente vai encerrar. Rafael, o audiodescritor acaba fazendo uma pequena interpretação no momento da gravação? A gente não chamaria de interpretação, mas é uma entonação, né? Uma intenção. É diferente da interpretação. A interpretação você coloca uma carga dramática, né? Que aí é o caso do ator, que é o caso do dublador, né? Quando o profissional ele vai dublar aquela obra, aí ele sim, ele tem que interpretar, ele tem que colocar uma carga dramática. O audiodescritor não imprime essa carga dramática, né? Mas ele também não faz uma narração que a gente chama de monocórdia. Fica aquela coisa falando assim o tempo todo, porque senão fica muito cansativo para quem está ouvindo. A gente tenta dar umas nuances, mas é tudo muito sutil, né? Tudo muito suave, assim, também, porque a audiodescrição, ela não pode brigar com a obra, não pode competir com a obra. A gente sempre tem que lembrar, né? A gente tem que engolir o nosso ego. A audiodescrição, ela dá um suporte para o usuário chegar até aquela obra. Por isso que ela é um recurso de acessibilidade, né? Ela, na verdade, como geralmente ela vem depois, ela não foi pensada para a obra. Então, ela é só um suporte. Então, a gente não pode achar, minha voz é mais linda que a voz da protagonista. Então, a minha voz tem que sobressair. Não, a gente sempre em segundo plano. Mais alguém? Aí se perguntou. Ela entregou a atividade 10 ontem, apesar de que estivesse com dúvida.
Como corrigir? Você pode postar a sua aula 10 está como fórum, né, Luciana? Sim, a aula 10 é fórum. Você Eu vou olhar, vai ser aquele mesmo processo, né? Eu vou olhar, vou colocar as considerações, depois você vai ajustar, né? não tem problema, não. Ou então ela já pode fazer um outro tópico lá dentro do próprio, dentro da postagem dela com essa versão, com essa nova versão. Fazer vários filmes, né? Não tem problema não. Pode fazer também. Mas, né? Se o Felipe também não tiver lido ainda, você pode editar, né, a entrega. A própria... Dependendo do tempo, não dá, né? Ou dá? Não, pois é, isso que eu tô falando. Vamos supor que ela vai fazer agora. Aí não, ela já postou, pelo que eu entendi. Já postou, Ela já postou. E aí tem, eu acho que um tempo de meia hora, não é? Tem isso mesmo. Acho que tem um negócio assim. Não, mas não tem problema, não. Não tem problema, não. É para isso, né? Para você não é postar uma vez e ir embora, acabou, não. Ele é justamente para você estar ali fazendo correções até finalizar a entrega. Então, eu vou olhar, vou colocar as considerações, aí depois você ajusta, faz os ajustes, é isso mesmo. Tá tudo certo. Rafael, a atividade 11 já seria o produto final, né? Que a gente já tá. Seria o vídeo com a narração. É uma wiki, né? Que é um outro formato de publicação da atividade. E a gente coloca a aula 11 como uma aula a mais, uma aula bônus. Ela não é uma pontuação. E o objetivo do curso é a produção do roteiro, não necessariamente a edição do vídeo. Então, a gente incentiva que todos participem, mas é uma aula bônus, ela não é pontuada, tá? E você... a gente pede o mesmo vídeo, que as últimas 3 aulas é um processo, né? Você produz o roteiro na aula 9, inclui as rubricas, que eu falo, na aula 10, e na 11 você fecha esse roteiro com o vídeo, incluído o vídeo e a narração. Então, seria esse produto final na aula 11. Então, mas se você quiser fazer todo esse processo de um outro vídeo, também não tem problema, né, Felipe? Não pode fazer. Realmente, o produto Quanto final mais fizer, melhor. Inclusive, vocês, como professores, tem um curso que está aberto da diretoria de extensão, que é de produção de autoprodução de videoaulas, né? Então, dá dicas de como iluminação, postura de voz, e não sei o que. Hoje em dia a gente está fazendo tanta live, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê tanto professor gravando da cabeça para cima, ou põe o microfone da microfonia. Então, tem um curso lá. Mas já começou esse curso, Lu? Não, está em inscrição. A inscrição está aberta. Depois eu posso colocar o link na plataforma para quem quiser. Bacana esse curso, hein? Bacana. Tem vários cursos novos que estão sendo produzidos. Nós estamos na pauleira produzindo isso, porque é justamente para atender os professores que estão fazendo atendimento à distância, né? Então, aí nós temos vários perfis. Mas já está no site isso? A divulgação da inscrição. Deixa eu... O próprio site da fundação, né? É um curso de atualização. Isso. Então já teve um módulo, foi isso? Não, ainda vai começar, está aberta a inscrição ainda. Inscrição, aí passei até já fez, ela está esperando começar. É isso mesmo. Na página aqui da extensão, aí tem uma lista aqui de cursos. Roteiro, câmera e ação. Como gravar sua videoaula. É um curso rápido, de 10 horas. E por falar nisso, Mariana, fala do curso que vai ter de audiodescrição também, né? Sim. De Portugal. Deixa eu abrir aqui para eu saber, para lembrar dos detalhes. Já que a gente está nesse assunto de imagem dinâmica, né? O Felipe divulgou, né, que é o curso de audiodescrição para cinema, no módulo 2, online, que vai ser a formadora Eliana Franco e a consultora Elizabeth de Sá. É um curso de 36 horas, que vai ser durante os meses de setembro e outubro, né, sessões que vai ser
Às sextas-feiras, as sessões, e o público-alvo são as pessoas que já têm um conhecimento básico em audiodescrição, que são vocês, né? Todos vocês já sabe o básico da audiodescrição e já podem participar desse curso. Esse curso também vou divulgar lá na plataforma, os detalhes, onde se inscrever, tá? Que é muito interessante. E eu também me inscrevi. Vale a pena, isso aí. Também. Audiodescritoras e consultora de luxo, né? A Eliana Franco é uma das referências, né? Uma das pioneiras na audiodescrição no Brasil, né? E agora ela mora em Portugal, né? E esse curso vai ser ministrado lá de Portugal. E a Beth Sá é uma das referências também na consultoria, né? Ela que coordena juntamente comigo o coletivo de consultores. Legal. Ela é de Belo Horizonte. De BH. Vai ser muito bom. O Rafael perguntou se eles já são iniciados na audiodescrição. Sim, né? Vocês já apresentam os conhecimentos práticos. Foram produzidos. Então, é isso. Vocês conheceram o recurso. Ninguém está saindo audiodescritor daqui, não. Mas vocês já têm a fundamentação, já têm os princípios básicos, já têm, né? Uma ideia de como que é, né? A dinâmica, né? É preciso continuar a formação até dar essa segurança para começar. O meu primeiro roteiro eu fui fazer depois de 2 anos de curso e a pós-graduação iniciada. Aí que eu fui ter coragem de pegar uma figura do caderno de dados de geografia para poder começar a fazer a audiodescrição, para ter mesmo me sentir a segurança, né? Exatamente. É muito importante fazer outros cursos, né? Conhecer outros profissionais, né? Porque cada pessoa tem sua linha de trabalho, né? Então é importante. Outra metodologia, né? Outras ferramentas. Outro vocabulário, né? Então é muito importante a gente conhecer outros trabalhos também. Não ficar num trabalho só, isso é muito limitado, né? A Mariana vai compartilhar o link com vocês. Estou compartilhando aqui. Vocês mandam, é só mandar um e-mail, mas os detalhes da informação eu vou colocar também na plataforma, tá? Para facilitar a inscrição de vocês. Eu acho que não tem mais nenhuma dúvida. A gente já pode começar a encerrar, né? Acho que sim. Sim. Né? Gente, obrigada. Encontro, né? E aí até o encerramento. Mais um e o encerramento. Isso. O próximo agora é dia 25, né? Isso. A gente se encontra aqui novamente. Tá bom, gente. Obrigada, boa noite. Obrigado. Maiores dúvidas também pode postar lá na plataforma, que estamos disponíveis para sanar dúvidas de vocês, tá? E ao vivo no dia 25, tá bom? Isso aí. Beijo para todo mundo. Tá bom. Tchau, pessoal. Obrigada, Mari. Obrigada, Felipe. Obrigado, Lulu. Obrigado, Mari. Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Tchau. Tchau. Tchau.